Oi, pessoal. Recentemente as mídias foram inundadas pelas notícias a respeito de Ratanabá, o possível caminho para encontrar uma civilização perdida que estaria oculta no centro da Terra. E quando a gente fala em Ratanabá, na verdade, a gente está falando numa série de outros mitos. A gente está falando no Coronel Fawcett, a gente está falando em Manoa, a gente está falando na Pedra da Gávea. Mas o que acontece com a gente em termos de identidade como brasileiros que nos faz acreditar tão piamente nesse tipo de coisa? Eu não estou criticando, não, mas apenas estou dizendo que nós somos bastante receptivos a esse tipo de notícia, a esse tipo de descoberta. Nós acreditamos verdadeiramente que nós guardamos algum tesouro, que guardamos algo escondido dentro do nosso país, que será capaz de transformar toda a história da humanidade. Algo que seja capaz de fazer com que o mundo, de uma hora para outra, ele tome uma nova consciência e as pessoas comecem a se transformar, as pessoas comecem a se modificar. E aos pouquinhos, aquilo que nós chamamos de um novo tempo, de uma nova era, acabe sendo implantado. Nós trazemos isso dentro de nós. E eu acho isso bastante interessante em termos de identidade brasileira, o que acaba, de certo modo, nos diferenciando perante o mundo. Mas como tudo isso começou? Essa história vai ter início lá por volta do ano de 1554, quando nasce uma criancinha, filha do rei Dom João, que vai receber o nome de Dom Sebastião. Dom Sebastião, porém, vai ficar órfão muito jovem, por volta de 3 anos e meio de idade, e mesmo assim vai acabar sendo rei. Porém, ele só vai assumir definitivamente lá por volta dos seus 15 anos. Depois disso, ele vai partir em batalhas para defender seu reino, até que de repente ele acaba sumindo, desaparecendo de vez, numa batalha que recebe o nome de Alcácer Quibir, no Marrocos, de onde nunca mais se teve notícias a respeito dele. E ele teria nessa época então 24 anos. E vai surgir daí uma lenda de que ele teria sido encantado pelos mouros, de que ele teria sido transformado num touro com uma estrela rutilante de prata na testa, e que esse touro seria transferido para as Américas. Ele teria vindo juntamente com a sua corte encantada, numa caravela também encantada, ter nos lençóis maranhenses. E ali então ele teria estabelecido um reino oculto. Porém, para que ele pudesse reinar, ele precisava ser desencantado. E isso aconteceria numa noite de São João. Todos os anos, então, numa noite de São João, esse boi vem à terra para que ele possa ser desencantado. E finalmente, quando isso acontecer, ele vai fundar o Quinto Império, uma nova era de paz, de amor, de prosperidade, que será capaz de transformar todo o mundo, que será capaz de transformar toda a humanidade. Surgem aí os fundamentos de um movimento chamado sebastianista. Embora essa história do boi ele possa parecer alguma coisa assim meio sem nexo, quando a gente entra nos nossos estudos teosóficos, quando a gente vai estudar a Cruz do Pramanta, quando a gente vai estudar os movimentos das civilizações, nós percebemos que existe uma estreita relação simbólica entre a história de Dom Sebastião, essa questão do boi, e a questão teosófica. Por quê? Porque, conforme a gente já viu em vídeos anteriores, existem os Budas dos reinos da natureza já manifestados, que eles vão se assentar nas 4 hastes da cruz do Pramanta, sendo que a haste do Oriente, relacionada aos moros, é representada pelo Buda animal, cujo símbolo é um touro, e ele está relacionado ao elemento água, que por sua vez está relacionado à prata, que por sua vez está relacionado à lua. Deste modo, a questão do Dom Sebastião ter desaparecido em meio aos mouros para depois ser trazido aqui para o Novo Mundo, nada mais significa do que o momento de uma transferência de valores de Oriente para Ocidente. Talvez, através desse mito, trazendo para todos nós
o conteúdo que se apresenta por trás desse conceito teosófico. Tudo isso talvez tivesse passado despercebido, tivesse ficado lá pelo século XVI, não fosse um outro fato bastante importante, que é a questão da nossa independência. Com a nossa independência, vai acabar ficando no Brasil um imperador ainda menino, órfão, que terá que assumir o trono como sendo o representante de uma grande nação. E essa nação, ela carecia de bases, ela carecia de estrutura, ela carecia de um ideal para que ela pudesse ser solidificada como um reino aqui no nosso mundo. Aí, de repente, aquele menino tão órfão, tão jovem, tão louro, dos olhos tão azuis, ele acaba personificando o ideal do sebastianismo. E esse menino vai assumir o trono por volta de 15 anos de idade. Isso vai fazer com que essas ideias elas ressurjam de um modo muito intenso, dizendo que o Brasil seria um novo império com um papel marcante perante o mundo e perante a humanidade. Daqui seriam irradiados os valores que iriam transformar todo o planeta e coisas desse tipo. E vai se estruturar uma corte a partir dos valores indígenas. Isso é algo que acaba parecendo muito importante para nós, uma vez que os indígenas eles estão relacionados a esse quinto aspecto, que na lenda de Dom Sebastião acaba sendo relacionado ao Quinto Império. As artes e as literaturas, elas vão ser bastante incentivadas nesse momento em busca de uma identidade nacional. No caso do Guarani, do José de Alencar, nós teremos então a Ceci como virgem, jovem, bela, simbolizando a terra, ao passo que nós teremos a figura do índio como sendo seu defensor e sendo verdadeiramente aquele que a ama. Porém, essa terra, ela está sob a guarda dos portugueses, sob a ameaça dos espanhóis e dos piratas. Porém, a terra sabe que o único que lhe tem amor verdadeiro seria o índio, e ela então aceita como seu protetor e como seu defensor. Vai surgir aí um aspecto muito bonito. A nossa pátria ela acaba sendo representada a partir dessas bases. A terra, o índio, o ideal de um novo mundo, o ideal de um renascimento, o ideal de uma nova era. Isso tudo vai ser muito solidificado na nossa estrutura como nação nascente e também na nossa identidade como povo brasileiro. A questão indígena ela é bastante interessante nesse período, visto que vai surgir um dicionário tupi-guarani, e que se a gente prestar atenção, todos os títulos da corte, todos os títulos reais, eles possuem nomes ou de localidades ou nomes indígenas, e muitas vezes essas localidades possuem o nome indígena também. A questão indianista vai acabar ocupando uma ideia central na nossa corte. E o próprio imperador possui como símbolo uma espécie de pelerine que era confeccionada com penas de papo de tucano. Tudo bem que eles não eram nada ecológicos nessa época, mas fica valendo aqui a ideia do simbolismo que está por trás de tudo isso. O que é interessante, voltando à questão do Dom Sebastião, é o fato de que ele deveria ser desencantado numa noite de São João. E quando a gente estuda o simbolismo da fogueira de São João, nós percebemos que ela está verdadeiramente relacionada ao renascimento da divindade, ao fogo da consciência, Ió, Agni, fogo sagrado da sabedoria e assim por diante. Vocês percebem como tudo isso acaba fazendo um conjunto muito interessante no tocante às nossas crenças, no tocante ao nosso imaginário como povo num total. Com a proclamação da República, vai ocorrer um período muito mais racional, visto que a República acaba sendo um movimento positivista. Então, toda essa questão do sebastianismo, que acaba sendo associado ao imperador e etc., isso vai acabar sendo posto de lado. Porém, o que vai acontecer, alguns focos, eles vão continuar resistentes a essa ideia, e o foco mais conhecido
no tocante a essa questão diz respeito a Antônio Conselheiro e o Arraial de Canudos, onde eles acreditavam estar preparando o mundo para a volta de Dom Sebastião. Cabe aqui uma observação bastante importante. Durante o Império, o Estado e a Igreja, eles eram unificados. Então, as certidões de casamento, na verdade, não passavam do casamento religioso, certidões de batismo valiam como certidões de nascimento e assim por diante. Com o surgimento da República, vai ter uma separação entre o Estado e a Igreja. Isso vai fazer com que surja um outro ser, uma outra entidade, entre aspas, para a qual o povo precisa prestar contas e que não seja Deus no caso. Então, a República, para essas pessoas que tinham esses ideais mais religiosos, ela acaba sendo vista como alguma coisa relacionada ao diabo, como alguma coisa opositora para que o bem vencesse, para que Dom Sebastião não pudesse voltar, para que o Quinto Império não pudesse ser implantado. E por conta disso, vai se estabelecer uma espécie de guerra santa, que faz a gente compreender melhor por que a questão de Canudos, embora seja um povoado tão pequenininho no sertão do Nordeste, possa ter, de certo modo, tido uma importância tão grande, principalmente nos primórdios da República. Por quê? Porque eles representavam um pensamento que estava muito arraigado no povo brasileiro e que precisava ser combatido de todas as maneiras. Com o início do século XX, nós vamos ter logo lá na segunda década a grande Primeira Guerra Mundial. Isso vai trazer uma transformação muito grande em relação ao mundo, em relação aos países em geral. Por quê? Porque antes haviam aquelas cortes pequenininhas, aqueles principados, aqueles condados, e de repente essa divisão de mundo acaba desaparecendo com a Primeira Guerra. Eles acabam percebendo que é necessário que haja uma união entre esses senhores, que haja uma união entre essas ideias e, de certo modo, que haja uma identidade que possa unificar os países onde esses núcleos estavam situados. Isso seria fundamental para lhes garantir a sobrevivência. Então, nós teremos, após a Primeira Grande Guerra, o começo dos nacionalismos. A estruturação de imagem, o marketing de cada país, através da música, através das artes, através da literatura. Os países eles vão procurar encontrar uma identidade para que aquela identidade possa lhes representar perante o mundo. Porque eles acreditavam que assim eles estariam mais defendidos. Posteriormente vão surgir os ditadores para tomar conta dessas identidades, para tomar conta desses países, visto a necessidade de alguém ou de algum poder que pudesse unificá-los. Aqui no Brasil, a coisa não ocorre de maneira diferente. Nós vamos ter os pensamentos modernistas, logo no início dos anos 20. E a necessidade em vários setores de encontrar uma identidade nacional. Isso vai acontecer nas artes, na leitura, na música. Vocês percebem, esse é o momento de toda a estruturação da nossa imagem perante o mundo, da nossa imagem perante nós mesmos como nação. E aqui vai acontecer uma coisa bastante interessante no tocante aos aspectos religiosos e filosóficos. E a gente vai perceber que toda essa questão imaginária relacionada a seres encantados, relacionados ao papel do Brasil perante o mundo, relacionados à volta de um avatar, à volta de um ser para nos guiar e coisas desse tipo, acaba sendo amplamente utilizado por todos esses grupos. Inclusive na política, isso vai acabar sendo bastante usado e é bastante usado, tanto que até hoje nós estamos esperando que esse Dom Sebastião, entre aspas, apareça para nos conduzir ao nosso verdadeiro destino, que nós imaginamos ser grandioso perante o mundo, apesar de tudo aquilo à nossa volta, talvez, nos apontar que isso seja bastante difícil de conquistar. Naquele início dos anos 20, vai ser fundada no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, uma sociedade teosófica, inicialmente conhecida pelo nome de Dharana. E ali vai ser estruturada uma ideia nacionalista,
onde a teosofia vai se casar com os nossos aspectos culturais, os nossos aspectos patrióticos e também com as nossas crenças como povo de um modo geral. A teosofia vai acabar ganhando novas roupagens. E por conta disso, o ideal de Dom Sebastião acaba ressurgindo novamente com toda a força, já que ele se encaixa exatamente dentro daquilo que nós chamamos de nova era, dentro daquilo que nós chamamos Maitreya, dentro daquilo que nós chamamos aquisição de um novo estado de consciência, associado ao quinto aspecto, ao quinto circuito neural, e por que não dizer então, associado ao chamado quinto império dos sebastianistas. Isso tudo vai ter uma força tão grande que vai acabar chegando até os nossos dias, aqui em pleno século XXI, alimentando ainda os nossos sonhos, alimentando os nossos ideais e também alimentando os nossos conflitos, em razão da gente procurar e querer entender qual é o papel que nos cabe diante de tudo isso. O que acaba sendo interessante é que no fundo de todos nós trazemos essa certeza. Esse ideal, esse mito, ele está tão estruturado dentro da nossa formação como povo, dentro da nossa formação como pessoas, que acaba sendo um grande motivador para que nós sejamos persistentes no que diz respeito à formação desse nosso país, acreditando que ele realmente tem um papel grandioso perante o mundo e perante a humanidade. O que acaba sendo bastante interessante, conforme a gente disse da corte que possuía os nomes indígenas, ou seja, tudo indica que aqui no Brasil realmente existiu o começo de alguma nova coisa, o começo de alguma nova etapa. No meu entender, o que eu percebo é que até agora a gente veio falando de China, veio falando de Índia, veio falando de Oriente Médio, a gente veio falando de Europa, porém pouco se falou até agora em relação aos negros, em relação aos índios, o que acaba sendo muito importante no meu entender, porque significa que está na mão dessas culturas o papel conclusivo do nosso processo evolutivo como humanidade. Por quê? Porque eles trazem dentro de si as questões ligadas aos valores relativos à terra, relativos à natureza, ao culto e ao respeito por esta como sendo um ser sagrado, como sendo um ente sagrado. E no meu entender, a partir do momento em que a gente juntar toda essa história que a gente vem trazendo como humanidade, com esses valores relativos à terra, relativo à natureza, relativo ao respeito, à vida ecológica, à vida equilibrada, etc., aí sim nós estamos conciliando verdadeiramente a vida planetária com tudo aquilo que nós construímos até agora em termos de espiritualidade. Tá bom, pessoal? Fica aqui mais um tema para a gente pensar. Eu não estou de modo algum desmerecendo essas fantasias, desmerecendo esses mitos, essas ideias. Muito pelo contrário, estou aqui trazendo e falando a respeito deles para que a gente compreenda que existe um fundamento por trás de todos eles muito maior do que a nossa compreensão e que verdadeiramente, como povo brasileiro, nós acabamos sendo preparados por algum motivo para essas crenças, para esse tipo de visão perante o mundo, o que fará uma grande diferença verdadeiramente perante toda a humanidade, no tocante a uma nova maneira de ver, uma nova maneira de perceber, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de criar, que faz parte da nossa identidade como povo e que aos poucos, ao ser difundida pelo planeta, com certeza terá capacidade de promover grandes transformações na humanidade. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.